Vamos ver então como ficará o diagrama de classes de cada um desses objetos. Então, olha só, eu tenho aqui a interface, na qual eu terei dois métodos, posição objeto, que me retornaram um objeto posição, o lançar posição objeto, que eu vou passar as respectivas posições iniciais de x e y e finais de x e y, e ele também me retornará um objeto posição. O objeto bola, deixar grifado, eu terei as posições x e y, ou imagem bola e imagem bola acertada. Nós iremos declarar dois atributos do tipo image, bola e bola acertada, porque elas serão trocadas em tempo de execução. Se alguma dessas bolas caírem, de algum desses objetos bolas caírem dentro do arco do arrebatedor. Ela também terá um construtor para que toda vez que ela for chamada, toda vez que esse objeto bola for chamada, os atributos x e y serão previamente inicializados com o valor passado, os seus respectivos métodos get e set, e os get e sets também da imagem. O que terá a nossa superclasse? A nossa superclasse, eu terei os respectivos atributos x e y privados da classe, e também eu terei os respectivos métodos set e get também privados. Por que privados e não públicos? Porque como eu tenho uma interface da classe, eu só vou expor os dois métodos posição objeto e lançar posição objeto. Nada mais que isso. Não preciso expor os demais métodos especiais. Serão somente propriedades particulares da classe. O objeto jardineiro, eu terei os atributos x e y, um id jardineiro, só para controlar o índice ou o registro, o número de identificação de cada jardineiro, como ele será mais de um. Também teremos um atributo imagem jardineiro do tipo imagem. Terá um construtor, na qual toda vez em que eu chamar o jardineiro, será lançado, ou melhor, será passado os respectivos valores x e y, para definir onde é que ele irá ficar no frame, e os respectivos get e sets dos atributos x e y, id jardineiro e imagem jardineiro. O apanhador, vamos lá. O apanhador ele terá os atributos x e y, imagem apanhador também do tipo imagem, um construtor que em tempo de execução será invocado, ou melhor, a partir do momento em que esse objeto for chamado, esse construtor irá inicializar as variáveis de instância x e y com o seu respectivo valor, e do imagem também. O objeto posição também terá x e y como variáveis de instância, os métodos getX, getY, setX e setY, tá? Os métodos especiais. O arremessador, x e y, uma imagem, uma variável de instância do tipo imagem, também terá um construtor, mesma lógica dos demais objetos, na qual, quando eu iniciar ou quando eu invocar este objeto, este construtor irá inicializar essas variáveis para definir qual será a posição inicial deste objeto no frame, os respectivos métodos set e get de todas essas variáveis de instância. O rebatedor também terá as suas variáveis de instância x e y e uma variável do tipo image, um construtor, na qual, ao invocar o método, ou melhor, a invocar o rebatedor, o objeto rebatedor, eu irei passar os valores iniciais para inicializar as variáveis de instância x e y. E também os métodos get e set do tipo image. O jogador base também terá as variáveis de instância x e y. Como ele é mais de um, eu também vou deixar aqui um id jogador base, só para identificar, se futuramente o jogo for evoluído, eu puder saber qual ou quem é quem, qual é o jogador a ser identificado. E uma variável de instância do tipo image, para que eu possa lançar aqui a imagem, ou melhor, atribuir a imagem ao respectivo objeto. O construtor, jogador base, na qual ele irá inicializar as variáveis de instância x e y e o de jogador, e os respectivos métodos set e get, para que eu possa estar manipulando essas variáveis de instância. Ou também atributos, né? Como muitos conhecem aí dentro da programação orientada a objetos. E por último, é a classe mais importante, a gameplay. Então olha só, a gameplay nós teremos
As variáveis de instância ou os atributos altura do layout, largura do layout, para que eu possa manipular o layout como um todo, o ID jogador base, o ID jogador jardineiro. Eu preciso saber quando é que o objeto foi lançado, se ele vai ser verdadeiro ou falso. Aqui a associação das classes, ou melhor, a associação dos objetos com a gameplay e o rebatedor, arremessador, apanhador, bola, jogador base e jardineiro. Todas essas variáveis de instância são inicializadas a partir desta relação com esses respectivos objetos. Rebatedor do tipo objeto rebatedor, arremessador do tipo do objeto arremessador, o apanhador do tipo do objeto apanhador, bola do tipo do objeto bola, jogador base do tipo do objeto jogador base, jardineiro do tipo do objeto jardineiro. Teremos também uma ArrayList, na qual nós vamos preencher com o objeto do tipo jogador base. Vamos ter também um ArrayList para dizer para nós as respectivas posições de todos esses jogadores bases, na qual o objeto a ser passado será o tipo posição, ou seja, a posição de cada jogador base vai estar atribuída a este ArrayList. Um ArrayList do tipo bola, na qual será preenchido com todos os objetos bola a ser lançados. Um ArrayList do tipo posição, que será atribuído à lista de bolas, ou seja, para cada bola lançada eu vou ter a sua respectiva posição e eu preciso saber aonde é que está cada bola lançada para que na próxima renderização do frame eu possa assegurar a mesma posição da bola, porque senão elas vão ficar saltando no frame. Então essa é uma estratégia para que você possa garantir a posição dessas bolas. E assim também para o jardineiro. Primeiramente nós iremos ter uma ArrayList do tipo jardineiro e também eu terei uma ArrayList do tipo do objeto posição, que será atribuída a uma lista de posições do jardineiro para que eu possa garantir onde é que está cada jardineiro e na próxima renderização do frame eu não mudar a posição deles e com isso fazer com que eles fiquem fixos no frame e não fiquem saltando na tela, tá? Como assim, ó. Olha lá. Eu tenho movimento apenas porque é uma imagem GIF, como o jogador base, mas eles não estão saltando. Se eu não fizer esse tratamento, eles vão ficar saltando no frame, o que se torna um problema para o jogo. Teremos também um construtor, na qual nós iremos instanciar os respectivos objetos. O objeto getAltura, ou melhor, o método getAlturaLayout, na qual nós iremos pegar a altura total do layout. O setAltura, que será passado o valor para ele, caso eu queira manipular o tamanho do frame. Assim também será para o getLarguraLayout e setLarguraLayout, ou seja, os respectivos métodos especiais de altura e largura. O getObjeto lançado do tipo boolean me retornará um valor booleano. E o setObjeto lançado, caso eu queira passar um valor e setar, né, essa variável objeto lançado. ID jogador base, getID jogador base, o setID jogador base, o getID jardineiro, o setID jardineiro e o paintComponent, na qual nós iremos pintar todo o frame, tá ok? Acredito eu que está faltando um objeto aqui. Olha só, está faltando um método nesta classe. E esse método será o método public definir layout, na qual eu terei um parâmetro g que do tipo graphics. Não tem nenhum retorno. Este método, ele é responsável, ou melhor, ele será responsável em desenhar, aqui ó, em desenhar todo o frame, todas as linhas, o arco, os respectivos retângulos, o círculo, tá? A cor de fundo do frame
Então aqui, neste método, eu vou agregar todos os processos referentes ao desenvolvimento do cenário, para ficar bem dividido. Então faltou aqui na exibição esse método, ok? Vou estar colocando também o link, caso vocês queiram utilizar, desta ferramenta, que é o Draw.io. É uma ferramenta bem interessante para você desenvolver diagramas no ML, uma ferramenta case, e você consegue encontrar praticamente quase tudo, ou acredito eu, até o momento eu consegui encontrar tudo o que eu precisei para desenvolver a modelagem de software. Vou deixar lá à disposição de vocês o link. E só lembrando, você tem a opção online, que você pode estar utilizando, ou baixar a opção offline. Vou deixar lá os dois links, tá ok? Então é isso, pessoal. Acredito eu que ficou bem detalhado. Se você gostou da ideia, se você quer participar desse desafio, deixe um like, se inscreva no canal. É muito importante a sua presença, a sua participação neste canal. E desde já eu agradeço por você ter participado, por você ter assistido. Espero que você esteja empolgado assim como eu e faça parte desse estudo que será de grande valor para todos nós. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!